Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que cada um de vocês esteja bem. Estamos aqui para mais uma explicação do plano de estudos. Hoje é dia 20 de maio, quarta-feira, e é dia das nossas propostas de ciências e de filosofia, certo? Nossa proposta de ciências começa com a correção das questões 3 e 4, lá das páginas 61 e 62 do livro de atividades, ok? Então, acompanhe a correção com bastante atenção. Na questão 3, da página 61, dizia o seguinte: os animais vertebrados são separados em 5 grupos. Sobre esses grupos, observe as figuras e faça o que se pede. Então, aqui nós temos os 5 grupos com figuras de exemplos de animais que pertencem a ele, ok? Então, aqui na questão A diz o seguinte: substitua as figuras pelas letras correspondentes e descubra o nome dos grupos dos vertebrados. Então, aqui vocês tinham uma ficha, né, com letras e com figuras, e vocês tinham que completar em cada um dos números de 1 a 5 essas letras para descobrir os nomes. Então, vamos aqui para a parte 1, né? O grupo 1. Temos o P, o E de escova, o I, o X, o E de novo e o S. Então, o primeiro grupo que a gente descobriu é dos peixes. Depois, o segundo grupo, temos o R, o E, o P, o T, né, de tubarão, o E de escova de novo, o I de iglu e o S. Então, o segundo grupo é o dos répteis, né? O primeiro é o dos peixes, o segundo é o dos répteis. Agora, vamos para o terceiro. Temos o A, depois o V, o E e o S. Então, o terceiro grupo é o das aves. O quarto grupo, M, A, M, I, F, né, de fada, E, R, O de uvo e S. Então, o quarto grupo é o dos mamíferos. E o quinto grupo, A, N de navio, F de fada, I de iglu, B de banana, I de iglu de novo, O de ovo e S. E o quinto grupo, então, é dos anfíbios. Então, nós tínhamos os 5 grupos dos vertebrados, que são peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Certo, pessoal? Estava bem tranquilo, né? Questão B. Agora, relacione os grupos de vertebrados às suas características, numerando as frases de 1 a 5. Então, vocês tinham que dizer a qual grupo pertencem essas frases, né? Colocando os números de 1 a 5 de acordo com aqueles números que já foram apresentados no livro. Então, grupo 1 dos peixes, grupo 2 dos répteis, grupo 3 das aves, grupo 4 dos mamíferos e grupo 5 dos anfíbios. Então, vamos ler as frases de descobrir a qual grupo pertence cada um. Então, vamos lá. Apresentam pelos recobrindo o corpo e uma camada de gordura abaixo da pele. Quem apresenta pelos e uma capa, né, de gordura, uma camada de gordura embaixo da pele, são os mamíferos, certo? Então, colocamos o número 4 aqui.
Podem voar, apresentam o corpo recoberto por penas e não têm dentes. Quem pode voar são as aves, certo? E elas possuem o corpo recoberto por penas. Então, o número 3, que é o grupo das aves, vem aqui neste quadrado. Vivem parte da vida na água e parte na terra, pois dependem da água para a reprodução e a respiração. Quem vive parte da vida na água e parte na terra são os anfíbios, certo? Porque são eles que precisam da água para se reproduzir e também para respirar por boa parte da vida, né? Então, o número 5, que é o grupo dos anfíbios, vamos colocar neste quadrado aqui. Respiram por pulmões, apresentam a pele recoberta de escamas e dependem do ambiente para se aquecer. Então, quem respira por pulmões e apresenta a pele recoberta de escamas são os répteis. Então, o número 2 vem aqui. Também são os répteis que dependem do ambiente para se aquecer. E por último, respiram embaixo da água, têm nadadeiras e, em geral, apresentam o corpo coberto por escamas. São os peixes, né, que respiram embaixo d'água. Ok, pessoal? Também estava bem fácil, não é? Questão 4. Agora que você já conhece algumas características dos vertebrados, analise os animais apresentados nas imagens a seguir e escreva o nome do grupo a qual cada um deles pertence. Em seguida, encontre o animal que pertence ao mesmo grupo na tira lateral, recorte a imagem dele e cole-a no espaço correspondente. Então, aqui vocês tinham já alguns animais vertebrados, né? E vocês tinham que dizer a qual grupo que eles pertencem. Então, os elefantes são mamíferos. Aqui nós temos uma espécie de ave, né? Então, aqui o grupo das aves. Depois temos o camaleão, que é um réptil, né? Então, o grupo dos répteis. Depois, os sapos ou pererecas, né? Que são anfíbios. E por último, temos um peixe, né? Que corresponde ao grupo dos peixes. E nós tínhamos que cortar as figuras e colar os animais correspondentes a cada grupo. Então, no grupo dos mamíferos, o animal que corresponde nessa atividade é a baleia-orca, né? A baleia-mãe e seu filhote. No grupo das aves, o animal que correspondia é o beija-flor. No grupo dos répteis, o animal que correspondia ao camaleão, que também é um réptil, é a tartaruga. Dos anfíbios, o animal que corresponde é essa cobra aqui, que quem lembra o nome dela é a cobra cega, né? Ela é um anfíbio também. E no grupo dos peixes, quem corresponde a esse peixe aqui é o tubarão. Certo, pessoal? Vejam se vocês escreveram as palavras com acento corretamente, ok? Confiram ali no livro de vocês. Depois da correção das atividades da semana passada, nós vamos para a segunda parte dos nossos estudos de hoje, onde nós vamos conhecer os animais invertebrados, conhecer um pouco melhor sobre os grupos que os compõem, certo? Na aula passada, vocês leram as informações lá da página 30 da apostila em Ciências sobre os animais vertebrados. E também você conheceu dois grandes grupos, que eram dos artrópodes e dos anelídeos, assistindo a dois vídeos. Hoje você irá conhecer os outros grupos dos animais invertebrados que nós vamos estudar. E para isso, inicialmente, você vai assistir esses 3 vídeos a seguir, que são bem divertidos e eu acho que você vai gostar bastante. Então, o primeiro vídeo é do grupo dos invertebrados moluscos, o terceiro é do grupo dos invertebrados chamados selenterados,
E o quinto e sexto é dos grupos dos invertebrados, equinodermos e das esponjas, certo? Você vai acessar esses vídeos através dos links que estão aqui abaixo dos títulos, ok? Depois de assistir aos vídeos, venha conferir a explicação da professora sobre os grupos que compõem o grande grupo dos animais invertebrados. Vamos lá? Então, vamos lá, animais invertebrados. Quem será que são eles, né? Esses exemplos que temos aqui. Quem são eles mesmo? Os animais invertebrados são aqueles que não possuem um esqueleto interno, que a gente chama de endoesqueleto. Isso não quer dizer que invertebrados são aqueles que não têm nenhum esqueleto, porque muitos animais invertebrados, eles têm uma forma de sustentação que a gente chama de esqueleto externo, exoesqueleto. Não são todos, mas um grande número, né, das espécies desses grupos de invertebrados possuem sim uma forma de esqueleto, outras não. Então, a gente diz que os invertebrados são aqueles que não possuem ossos, né, um esqueleto interno, uma coluna vertebral. Ok? Sobre isso a gente já discutiu. E assim como acontece com os vertebrados, os invertebrados também são organizados em grupos, de acordo com características que eles têm em comum. Então, assim como com os vertebrados, os invertebrados também têm grupos. E os grupos dos invertebrados, eles têm diferentes formas de organização. Também têm diferentes nomes. Então, se você for procurar, você não vai encontrar uma classificação padrão, né? Existem várias formas de classificar, inclusive outros nomes. E nós vamos conhecer 6 formas de classificar, 6 grupos dos animais invertebrados. Lembrando que nós vamos conhecer apenas algumas características que nós não vamos aprofundar em cada um desses grupos, certo? Então, vamos lá conhecê-los? Os 6 grupos ou as subdivisões que a gente vai conhecer dos invertebrados são os artrópodes, aqui com o representante da abelha, né? Os anelídeos, com uma minhoca como representante na foto. Os moluscos, aqui no caso nós temos um polvo, né? Os selenterados, com uma água-viva. Os equinodermos, com uma estrela do mar, né? E as esponjas, com a esponja como exemplo, ok? Então, vamos lá conhecer o primeiro grupo, que é o grupo dos artrópodes. Então, como vocês viram no vídeo já da semana passada, os artrópodes são um grupo que tem esqueleto externo, que tem exoesqueleto, um esqueleto externo duro e resistente, que reveste, cobre todo o corpo deles, né, uma boa parte do corpo deles, e protege esse corpo, né? As pernas dos artrópodes, elas são articuladas, o que possibilita uma boa mobilidade para esses animais deste grupo, certo? Então, vamos aqui, temos vários representantes, né? A joaninha, a aranha, a abelha, besouro, grilo, borboleta, entre outros, né? Vários. Como diz aqui, mosquitos, abelhas, borboletas, grilos, centopeias, aranhas, escorpiões, caranguejos são exemplos desse grupo. O grupo dos artrópodes é o mais numeroso de todo o reino animal e são parte dele os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, centopeias e lacraias, certo? Então, é um grupo bem grande, o grupo dos artrópodes,
que vai desde os insetos até os crustáceos, né, como o caranguejo, até os aracnídeos, como a aranha, o escorpião, e também centopeias e outros animais, né? Então, ele não é apenas do grupo dos insetos, tem outros animais que também têm essa característica de um corpo externo duro, né? Então, os representantes insetos são aqueles que têm 6 pernas, 2 antenas, né? Um par de antenas, e podem também ter asas ou não. Então, os insetos são o maior grupo de animais, com cerca de 1 milhão de espécies conhecidas. Então, a gente vê, né, que o grupo dos insetos é muito grande, porque se a gente for lá fora, no quintal, no jardim, nós vamos encontrar vários representantes de insetos, né? Desde baratas, besouros, moscas, formigas, abelhas, cigarras, pulgas, certo? São um grupo numeroso dos insetos. E insetos, então, são aqueles que têm 6 pernas. Essa é a principal classificação deles, né? 6 pernas, um par de antenas e também asas ou não, né? Então, vemos aqui, o grupo dos insetos, ele é bem grande, né? O subgrupo dos insetos que fazem parte dos artrópodes. Dos artrópodes ainda, fazem parte os crustáceos. E quem são crustáceos? Os mais conhecidos têm 10 pernas e 4 antenas. Crustáceos são predominantemente marinhos, mas também existem espécies de crustáceos de água doce e outros que vivem também em ambiente terrestre, na terra. E por conta, né, por causa da maior parte dos crustáceos viver no ambiente marinho, eles são considerados muitas vezes como os insetos do mar, os crustáceos, né? Porque grande parte deles vive no mar. Então, eles são considerados insetos do mar. Representante dos crustáceos, nós temos a lagosta, caranguejo, né? E esse animal aqui que se chama craca, né? As cracas, elas podem se fixar em rochas, como no caso dessas aqui, ou também em outros animais, como nas baleias, elas grudam, né? Ficam fixas no corpo desses animais, né? Então, as cracas são um exemplo de crustáceo também. Tem características em comum com os outros desse grupo. Ainda no grupo dos artrópodes, que são os animais que tem um esqueleto externo, né, rígido, que os protege. Nós temos os aracnídeos. E quem são os aracnídeos, então? Se os insetos são aqueles que têm 6 pernas e um par de antenas, os aracnídeos são aqueles que têm 8 pernas e que não têm antenas. Então, essa é uma das principais características que tornam os aracnídeos diferentes dos insetos, né? Os aracnídeos têm 8 pernas e não têm antenas, e os insetos têm 6 pernas e têm um par de antenas. E quem faz parte do grupo dos aracnídeos? As aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Então, os aracnídeos, eles podem se alimentar de pequenos insetos e até mesmo de pequenos invertebrados, como as lagartixas. Então, os aracnídeos são animais que conseguem se alimentar inclusive de vertebrados, apesar de serem invertebrados. Prof, carrapatos são exemplos de aracnídeos? Sim, eles são. Eles também têm características em comum com os aracnídeos, né? Eles não têm antenas. Os carrapatos, eles são parasitas, eles vão no corpo de algum outro animal e dele eles se alimentam, né? Sugam o sangue desse animal, principalmente dos mamíferos. Vocês já devem ter, talvez, visto, né? Ouvido falar de um carrapato, né? Que é aquele animal que suga o sangue, que se prende na pele e acaba sugando um pouco do sangue do animal, né?
ele também é um exemplo de aracnídeo. Então, como exemplos de aracnídeos, temos o carrapato, que é esse bichinho aqui, o escorpião e os ácaros. Pessoal, a aranha é um ótimo representante do grupo dos aracnídeos, né? Talvez o mais conhecido. Só que a prof não coloca muitas fotos de aranha, porque a prof tem pavor de aranha, certo? Então, só de olhar as fotos eu já normalmente me assusto, me causa um desconforto bem grande, assim. A prof realmente não consegue lidar muito com aranhas, principalmente as que chamam bastante atenção. Então, por isso que não tem muitas fotos, né? Mas as aranhas, são talvez as principais representantes do grupo dos aracnídeos, né? Que fazem parte do grupo dos artrópodes, tá bom? Então, só para a gente entender, né? Os artrópodes são este grupo grande, geral, né? E dos artrópodes fazem parte os insetos, os crustáceos e os aracnídeos, certo? Então, dentro dos artrópodes, nós ainda temos subgrupos, que são esses que a gente viu agora. Depois, o segundo grupo dos invertebrados é o grupo dos anelídeos. E quem são eles? Anelídeos são os animais que têm um corpo alongado, mole, certo? E que se locomove por contração da musculatura presente em todo o seu corpo. Então, os anelídeos são animais que possuem uma musculatura específica no seu corpo, que vai se contraindo. Lembram que nós falamos desse tipo de esqueleto? Então, o corpo dos anelídeos, ele não tem um esqueleto duro, ele é todo mole, né? E a locomoção, em sua maioria, ela vai sendo feita por anéis que ficam ao longo de todo o seu corpo. Então, a minhoca é um exemplo de anelídeo, né? Ela é muito conhecida. A minhoca, ela vive em solos úmidos e se alimenta de restos de organismos. E os nutrientes presentes nas fezes da minhoca, elas enriquecem o solo. Então, devido às minhocas, nós temos solos, né, terras, que permitem um plantio com melhores colheitas, né? Deixa o ambiente mais favorável ao desenvolvimento, ao crescimento das plantas. Então, a minhoca, ela contribui bastante para isso, né? Ela que deixa a terra cheia de nutrientes para que aquilo que é plantado possa crescer. O terceiro grupo que nós temos dos animais invertebrados é o grupo dos moluscos. Então, o nome moluscos, ele está relacionado ao corpo desses animais que é mole. E esse corpo pode ou não estar protegido por uma concha. Como exemplos de moluscos, nós temos o polvo e também o caracol. Os moluscos habitam quase todos os ambientes, mas a maioria das espécies é marinha. Então, aqui nós temos um exemplo de marisco, que também é um tipo de molusco. O quarto grupo de animais invertebrados que nós temos aqui é dos selenterados, que também podem ser chamados de cnidários. Nesse grupo de invertebrados, algumas espécies não têm esqueleto, como é o caso da água-viva e também da anêmona, que são esses dois animais aqui. Tanto as anêmonas, que são esses animais que ficam presos, né, fixos em algum lugar, quanto as medusas ou águas vivas, né, elas têm um corpo que possui uma única abertura, que é a boca, né? Outras espécies de selenterados vivem em colônias, né? E elas produzem um esqueleto bem característico, como é o caso dos corais, que são estes aqui, muitas vezes bem bonitos, né? Que aparecem no fundo do mar. Esses são exemplos de animais que se chamam selenterados. O
quinto grupo é o grupo dos equinodermos. O corpo desses animais não tem cabeça nem cauda. Todos os equinodermos são marinhos e nenhuma espécie vive em água doce ou mesmo em qualquer ambiente terrestre. Então, os equinodermos são exemplos de animais totalmente marinhos e que não têm um corpo, assim, digamos, característico de um animal que a gente conhece. Eles não têm nem cabeça, nem cauda. Como exemplos de equinodermos, nós temos o pepino do mar, o ouriço do mar, a estrela do mar, ok? E o grupo 6 dos invertebrados é o grupo das esponjas, também chamadas de poríferos. Então, as esponjas são animais aquáticos também, né? Sempre aquáticos e fixos em algum lugar que os sustente. Então, as esponjas, elas sempre vão ser fixas em algum suporte. O nome do grupo das esponjas deve-se pela presença de poros no seu corpo, né? Como a gente pode ver, ela é cheia de furinhos de poros. Então, elas são encontradas, né? Fixas em rochas, em conchas, na areia e podem viver de forma solitária, sozinhas, né? Ou, como nessa imagem aqui, em colônias. As esponjas são os animais mais simples que nós temos, né? Porque elas não possuem nenhum tipo de órgão interno, nem músculos, nem sistema nervoso. Elas se alimentam por filtração, absorvendo os nutrientes que elas conseguem pegar da água, né? Então, essa foi uma apresentação geral, não muito específica, né? De 6 grupos dos animais invertebrados. A ideia é que vocês os conheçam as características iniciais, certo? Se ficou alguma dúvida, venha perguntar para a prof, tá bom? Que eu estou à disposição para atender você. E a segunda parte da nossa tarde de hoje é uma proposta de filosofia, lá da página 16 da apostila do livrão. Então, lá nós vamos continuar a estudar sobre o mundo da fantasia. Então, para isso, você vai ler as informações, as perguntas lá da seção Hora de Filosofar. Essas aqui dos pontinhos que aparecem em laranja. Você vai pensar, vai refletir bem sobre cada uma delas, vai criar opiniões e argumentos, porque nós iremos discutir sobre essas questões lá na nossa aula de Skype. Se você precisar anotar alguma coisa sobre essas questões, faça isso lá no caderno de atividades, ok? Para utilizar no nosso debate, na nossa conversa. Depois disso, você vai acessar o QR Code que está circulado aqui em vermelho, onde você vai criar o seu próprio personagem super-herói, a sua própria personagem super-heroína. Você pode acessar pelo QR Code aqui ou também por este link que está aqui. Então, nessa atividade, você vai criar com fantasia, com imaginação e criatividade um super-herói, uma super-heroína, pensando bem nas características físicas e de personalidade dele ou dela. Depois de criar o seu super-herói ou super-heroína, você vai refletir sobre a questão 1 da seção Lápis na Mão, lá da página 16 de Filosofia. E você vai desenhar ou colar o seu personagem escolhido na questão 2, certo? A questão 1 e 2 vem logo depois da hora de filosofar, né? Aqui na página 16, onde diz seção Lápis na Mão. Ok? Você vai responder essa questão 1 e a questão 2. Por fim, pessoal, para finalizar a aula de filosofia, você vai registrar lá no seu caderno de atividades a fantasia que nos ensina e vai escrever, né, copiar as questões de 1 a 4 e responder. Então, gosto muito da personagem heroína
Você vai escrever o nome desse personagem ou herói, heroína. Questão 2. Com ele ou ela, aprendo algo muito importante, que é... Você vai dizer o que você aprende, ou pode aprender com esse herói. Questão 3. Se eu fosse um super-herói ou uma super-heroína, gostaria de ter esse superpoder. E você vai descrever o superpoder aqui na questão 3. E na questão 4, com o meu superpoder, poderia ajudar as pessoas e o mundo. Que na questão 4 você vai descrever como você poderia ajudar as pessoas e o mundo com o seu superpoder de herói ou de heroína. Certo, pessoal? Então, até aqui vão as nossas propostas de hoje. Lembrem que nós vamos corrigir as atividades de filosofia na quinta-feira, ou seja, amanhã, né? Então, esteja com elas prontas para poder conversar com os colegas e com a prof. Está certo? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Um super beijo para vocês!